fiel. O que ficou desse jogo foi uma sensação incômoda, daquelas que não saem da cabeça depois do apito final. Um empate dentro de casa que não teve cara de equilíbrio, teve gosto de alerta. E antes mesmo de entrar em desenho tático, esquema, substituição ou erro pontual, tem algo que incomodou desde o início, que foi a postura. A postura em campo e fora dele. Quando um jogador se coloca num tom acima do que o jogo entrega, isso acende um sinal perigoso. Futebol não aceita soberba como atalho. Conquistar passa por correr, disputar, competir, sustentar intensidade durante 90 minutos. E quando isso não acontece, o discurso perde força rapidamente. O Corinthians entrou em campo carregando uma ilusão recente, aquela armadilha clássica de confundir resultado com desempenho. Basta uma classificação ou um gol decisivo para parte da torcida e até do ambiente interno transformar jogadores comuns em protagonistas incontestáveis. Esse é um erro que custa caro. O time já vinha dando sinais claros de desgaste físico, de limitação de intensidade e de dificuldade para sustentar sequência de jogos decisivos. E isso apareceu de novo, escancarado, principalmente no meio do jogo, quando o adversário passou a controlar as ações sem fazer grande esforço. A questão física hoje é central para entender o que aconteceu. Não existe mágica quando o calendário aperta e o elenco não responde. Jogo no meio da semana, jogo no fim de semana, decisão atrás de decisão, e o time simplesmente não consegue manter o nível. Jogadores que até entregam em um confronto caem drasticamente no seguinte: falta explosão, falta recuperação, falta perna. E quando a perna não responde, a cabeça começa a atrasar decisões. O passe sai torto. O posicionamento chega 1 segundo depois. Isso não é detalhe, é determinante. E aí entra o outro ponto que pesou demais: as escolhas do treinador. Justamente no momento em que o físico não ajuda, a organização precisa compensar. Só que dessa vez não compensou. Pelo contrário, a equipe foi mal escalada, mal distribuída e pior ainda na leitura do jogo. O Corinthians perdeu o meio-campo não por acaso, perdeu por matemática. Futebol, no fim das contas, é ocupação de espaço e número. Quando você se coloca em inferioridade numérica, numa zona crucial do campo, você sofre. E foi exatamente isso que aconteceu. O adversário dominou o centro do campo com facilidade, circulou a bola, encontrou linhas de passe e jogou quase sempre por dentro. As melhores chegadas, as finalizações mais perigosas, tudo nasceu ali, no espaço que o Corinthians não conseguiu proteger. Não foi um domínio bonito, plástico, mas foi um domínio funcional. Enquanto isso, o Corinthians dependia de jogadas laterais previsíveis, sem surpresa, sem infiltração consistente. Quando tentava acelerar, faltava fôlego. Quando precisava pausar, faltava qualidade. Alguns jogadores simbolizaram bem esse cenário. Atletas que vêm sendo tratados como solução simplesmente não entregaram, não marcaram, não armaram, não deram ritmo. Outros, conhecidos pela entrega, até tentaram, mas estavam claramente esgotados. Raça sem perna vira esforço vazio. E futebol não premia só boa intenção. O resultado disso foi um time espaçado, lento na recomposição e previsível quando tinha a bola. No ataque, a produção foi mínima. Faltou presença, faltou decisão correta no último terço e sobrou ansiedade. A escolha de manter certos nomes em campo, mesmo sem rendimento, enquanto outros eram sacrificados, só aumentou a sensação de confusão. Substituições que pareciam mais reativas do que planejadas não mudaram o panorama. Entraram jogadores para dar energia, mas sem estrutura coletiva. Essa energia se perde rápido.
O que mais chama a atenção é que o Corinthians só não saiu derrotado porque o adversário, mesmo melhor organizado e fisicamente superior em boa parte do jogo, não teve lucidez suficiente na frente. Houve espaço para matar o jogo, houve chance de definir, mas faltou inteligência nas decisões finais. Isso não diminui o alerta para o Corinthians. Pelo contrário, mostra o quanto o time esteve exposto e dependente do erro alheio. Esse tipo de atuação reforça algo que precisa ser dito sem rodeios. Ganhar título não pode servir de cortina para problemas estruturais. Mesmo que venha uma conquista, o elenco precisa de mudanças profundas. Há jogadores que não sustentam temporada longa, há outros que oscilam demais e há apostas que estão sendo superestimadas. Reformular não é desmerecer, é entender limite. O empate deixou claro que a equipe sente demais a parte física, que o meio-campo precisa ser repensado e que insistir em fórmulas que não funcionam cobra preço alto em jogos grandes. A decisão fora de casa vai exigir algo que esse time ainda não mostrou com regularidade: intensidade do início ao fim. E sem isso, qualquer plano, qualquer estratégia fica frágil, porque o futebol não perdoa quem chega atrasado na disputa. Quem perde duelo simples e quem acredita que só camisa resolve, ainda mais quando o cenário aponta para um confronto onde cada detalhe vai pesar ainda mais. Seguindo nessa linha, a leitura para o jogo decisivo precisa ser muito mais honesta e menos emocional. Não dá para repetir erros esperando resultado diferente. O Corinthians mostrou, mais uma vez, que quando enfrenta um adversário com intensidade e organização mínima, sofre para competir. E isso não tem relação apenas com talento individual, mas com entendimento coletivo e preparo físico. O time parece sempre jogar no limite, como se estivesse permanentemente no último tanque de energia, e quando o jogo exige algo a mais, simplesmente não há resposta. O meio-campo segue sendo o setor mais preocupante. Não há equilíbrio. Ou falta marcação ou falta construção. E em muitos momentos faltam as duas coisas ao mesmo tempo. Jogadores jovens, tratados como solução imediata, acabam sendo expostos além do que deveriam. Não é questão de potencial, é questão de momento. Colocar essa responsabilidade em atletas que ainda não conseguem sustentar intensidade e tomada de decisão em jogos grandes é um risco enorme. O futebol cobra maturidade, posicionamento e leitura, não apenas vontade. Outro ponto que chama a atenção é como o time se desconecta quando não tem a bola. A recomposição é lenta. Os encaixes não funcionam e os espaços aparecem com facilidade entre as linhas. Isso deixa a defesa constantemente exposta, forçando os zagueiros a sair da posição e laterais a fazerem escolhas difíceis o tempo todo. Quando isso acontece repetidamente, o erro vira questão de tempo. E não foi diferente nesse jogo. As melhores jogadas do adversário surgiram exatamente nesses buracos, principalmente pelo corredor central. Ofensivamente, o Corinthians vive de lampejos. Não há padrão claro de criação. A bola circula de um lado para o outro sem agressividade, sem infiltração coordenada, sem surpresa. Quando alguém tenta algo individual, falta apoio. Quando busca o passe, não encontra opção. Isso gera frustração visível em campo e alimenta decisões precipitadas. O ataque acaba isolado, brigando contra a defesa adversária quase sempre em inferioridade numérica. As substituições, que poderiam mudar o cenário, pouco alteraram o ritmo do jogo. Entraram jogadores com mais fôlego, mas sem organização coletiva. O efeito foi limitado. Energia sem estrutura vira correria. E correria contra um time minimamente ajustado não resolve.
O Corinthians não conseguiu pressionar de forma contínua, não conseguiu empurrar o adversário para trás e, quando teve a bola por mais tempo, não soube transformar posse em perigo real. O que preocupa é a repetição do roteiro. Não foi um jogo isolado. Esse padrão já apareceu em outros momentos da temporada. Quando o nível sobe, o time sente. Quando o calendário aperta, o rendimento cai. Quando precisa controlar o jogo, não consegue. E quando tenta reagir na base da vontade, esbarra no cansaço. Isso indica um problema estrutural que vai além de uma partida específica. Para o confronto decisivo fora de casa, o cenário exige escolhas mais pragmáticas. Não dá para insistir em nomes que não estão respondendo fisicamente ou tecnicamente. Também não dá para montar um time pensando apenas em segurar resultado, porque o Corinthians já mostrou que não sabe sofrer com controle. Se recuar demais, vai ser pressionado. Se tentar marcar alto sem perna, vai abrir espaço. O equilíbrio precisa vir de uma leitura mais realista do elenco que se tem hoje. Outro fator que pesa é o aspecto mental. A equipe oscila emocionalmente dentro dos jogos. Um erro gera nervosismo, uma chance perdida derruba a confiança, um gol sofrido desmonta a estrutura. Time grande precisa saber lidar com a adversidade, especialmente em final. Isso se constrói com liderança em campo, com jogadores que chamam responsabilidade nos momentos difíceis. E hoje esse perfil aparece pouco no elenco. Apesar de tudo isso, o cenário ainda está aberto. O adversário também tem limitações, também oscila e também depende muito de intensidade. A diferença é que, nesse jogo, mostrou mais preparo para competir. No futebol, decisão não se vence apenas com nome ou camisa. Vence quem corre mais, quem erra menos e quem entende melhor o momento do jogo. E o Corinthians vai precisar evoluir rapidamente nesses pontos se quiser voltar com o título. A expectativa é que ajustes sejam feitos, não apenas de peças, mas de comportamento. Menos discurso e mais entrega. Menos ilusão com desempenhos pontuais e mais análise fria do que o time realmente pode oferecer. Afinal, vai cobrar cada erro de posicionamento, cada atraso na recomposição e cada decisão errada no último passe. E se o Corinthians repetir o que mostrou nesse empate, vai depender novamente de fatores externos para sobreviver no jogo. Algo extremamente perigoso em uma decisão desse tamanho. Além disso, existe uma questão clara de leitura de jogo que precisa melhorar urgentemente. Em vários momentos, ficou evidente que o Corinthians não soube identificar quando acelerar e quando esfriar a partida. Houve situações em que o time precisava reter a bola para descansar com posse, mas optou por lançamentos apressados. Em outras, quando o adversário mostrava sinais de desgaste, faltou agressividade para aproveitar. Essa falta de controle do ritmo acaba expondo ainda mais um elenco que já sofre fisicamente e transforma o jogo em algo caótico, o que quase nunca favorece quem está mais cansado. Outro ponto que pesa é a dificuldade de adaptação durante a partida. Quando o plano inicial não funciona, o Corinthians demora para ajustar. Os espaços continuam sendo explorados pelo adversário. As mesmas jogadas se repetem e o time parece insistir em caminhos que já se mostraram ineficazes. Isso gera uma sensação de previsibilidade que facilita a vida de quem está do outro lado. Em decisões, essa lentidão para reagir pode ser fatal, porque o jogo não espera e o adversário aproveita cada brecha com rapidez. Também chama a atenção como a equipe perde confiança conforme o jogo avança. O início até pode ter organização, mas basta a primeira sequência de pressão adversária para o time se retrair, errar passes simples e se desorganizar.
Esse efeito dominó vai minando a postura coletiva e transforma jogadores experientes em atletas inseguros. A comunicação em campo diminui, os movimentos ficam descoordenados e a equipe passa a jogar de forma reativa, sempre correndo atrás do prejuízo, mesmo quando o placar ainda permite controle. Tudo isso reforça a necessidade de mudanças claras de atitude e entendimento. Não se trata apenas de trocar peças, mas de alinhar expectativas com realidade. O Corinthians precisa entrar em campo sabendo exatamente quem é, quais são seus limites e como pode competir dentro deles. Quando o time tenta ser algo que não consegue sustentar, acaba se expondo demais. A decisão que se aproxima vai exigir lucidez, entrega e escolhas mais coerentes com o momento físico e técnico do elenco, porque qualquer desvio desse caminho tende a ser punido rapidamente. Há também um aspecto que passa muitas vezes despercebido, mas que ficou evidente nesse jogo, que é a falta de compactação entre os setores. As linhas do Corinthians se distanciam com facilidade, criando um vazio no meio-campo que vira convite para o adversário jogar. Quando a defesa recua e o ataque não acompanha, o time se parte ao meio e perde completamente o controle territorial. Isso obriga os volantes a correrem mais do que deveriam, acelera o desgaste físico e aumenta a chance de erro, formando um ciclo que se repete ao longo da partida. Por fim, o que se espera para a sequência é um Corinthians mais consciente do que precisa fazer para competir. Não dá para entrar em uma decisão apostando apenas na superação individual ou esperando que o adversário falhe novamente. O jogo vai pedir organização, disciplina tática e, principalmente, uma entrega física que precisa ser melhor administrada. Se essas correções não acontecerem, a tendência é que o time volte a sofrer com os mesmos problemas, sentindo o peso do jogo justamente nos momentos em que mais precisava de equilíbrio e controle. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol brasileiro foi abalado por uma informação que promete movimentar o mercado da bola. Gabigol, atualmente vestindo a camisa do Cruzeiro, teria fechado um acordo surpreendente com o Corinthians. A notícia, que circula nos bastidores do futebol, ainda não foi oficialmente confirmada pelas partes envolvidas, mas já provoca intensos debates entre torcedores, comentaristas e dirigentes. Gabigol, conhecido por seu faro de gol e por ser um dos grandes nomes da geração recente do futebol nacional, estaria considerando a mudança como um passo estratégico para sua carreira, e fontes próximas ao jogador afirmam que ele próprio teria feito questão de manter o assunto longe dos holofotes até que todos os detalhes fossem acertados. Se confirmado, o possível acerto entre Gabigol e o Corinthians mexeria com a dinâmica do Campeonato Brasileiro, trazendo um impacto imediato não apenas dentro de campo, mas também fora dele, nas redes sociais e na economia dos clubes. O Corinthians, que já vinha monitorando de perto a situação do atacante, enxerga na chegada de Gabigol uma oportunidade de reforçar seu ataque com um jogador de renome e experiência internacional, capaz de transformar jogos e atrair novos patrocinadores. Por outro lado, a notícia deixou a torcida do Cruzeiro em estado de alerta, pois a saída de um de seus principais nomes representa um desafio à ambição do clube de disputar posições de destaque. Nos bastidores, especula-se que o acordo envolveria uma combinação de fatores que incluem salários, bônus por desempenho e participação em eventos promocionais, mas nenhum detalhe foi confirmado oficialmente.
O clima de expectativa cresce à medida que os clubes ainda não se pronunciaram de forma clara, alimentando uma série de rumores sobre a data em que o negócio poderia ser anunciado e as condições finais do contrato. Analistas de mercado sugerem que a negociação, caso se concretize, será uma das mais comentadas do futebol brasileiro nos últimos anos. Justamente pelo peso do nome de Gabigol e pelo histórico de grandes contratações do Corinthians. Enquanto isso, torcedores de ambos os clubes seguem acompanhando atentamente cada movimento, discutindo teorias sobre como o atacante se encaixaria no esquema tático do Corinthians e o impacto que sua possível saída teria sobre o Cruzeiro. Uma coisa é certa: o simples rumor de um acerto já é capaz de movimentar o noticiário esportivo e gerar debates acalorados nas redes sociais, mostrando que, mesmo sem qualquer confirmação, o futebol continua sendo um terreno fértil para especulações que prendem a atenção de milhões de fãs em todo o país. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!